Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 116 e vamos meditar ter alguns pensamentos neste Salmo. Eu fui despertado, digamos assim, para este Salmo através de uma leitura, de uma meditação diária em que fui abençoado e fui despertado para um versículo que nós temos aqui neste Salmo. Este Salmo, se nós repararmos, e não vamos perder muito tempo a reparar nisso particularmente, mas este Salmo, tanto no Salmo anterior como nos Salmos posteriores, os salmistas apelam ao louvor ao Senhor em termos coletivos, é no plural. Enquanto que este Salmo é individual, é pessoal. E isto fala-nos de algo também muito importante. É que a nossa relação com Deus é pessoal. A salvação é pessoal, é individual, não é coletiva. Ninguém é salvo porque alguém na família é salvo. O Senhor Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. É isso que nós lemos na palavra de Deus. Mas cada um individualmente tem que se apropriar da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Cada um tem que dizer: Senhor, Tu morreste na cruz por mim. Portanto, a relação que nós temos com Deus é individual, é pessoal. Desde o dia em que nós aceitamos o Senhor Jesus e o reconhecemos como nosso Salvador. E eu espero que todos nós que aqui estamos possamos já ter reconhecido o Senhor Jesus como nosso Salvador. Possamos já ter dito, e se alguém aqui está que ainda não o fez, que hoje possa dizer: Senhor, obrigado porque Tu morreste na cruz por mim. Eu sei que Tu foste à cruz por mim. Tu morreste pelos meus pecados. Eu Te aceito, eu Te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então eu estou salvo. E então eu inicio uma relação pessoal com Deus. E é importante que essa relação vá progredindo, vá aumentando, vá se fortalecendo, para que então eu possa ser uma bênção para o coletivo. Eu possa ser uma bênção para a igreja. Mas se eu individualmente não estiver bem com Deus, se eu individualmente eu não tiver uma relação pessoal com Deus forte, em estar em perfeita comunhão com Deus, então eu também, se eu não tiver assim, eu também não serei a bênção que Deus quer para aqueles que me rodeiam. Eu não serei um estímulo para aqueles que me rodeiam de levá-los a adorar, a louvar e a reconhecer a Deus como seu Deus. E portanto, este salmo, ele começa por dizer, o salmista começa por dizer: amo ao Senhor. Portanto, este é um salmo de alguém que ama o Senhor. Esta é a realidade de alguém. E eu espero que essa seja, em primeiro lugar, a minha realidade e a realidade de cada um de nós que aqui está. Possamos todos nós dizer: eu amo ao Senhor. Eu hoje amo ao Senhor. Mas eu sei que eu fui amado primeiro. Foi o Senhor que me amou primeiro. Foi o Senhor que me mostrou o amor primeiro. Foi o Senhor que veio na minha direção. E hoje, porque Ele fez isso tudo por mim, hoje eu posso dizer: eu amo ao Senhor. Portanto, temos aqui este salmo, este salmo que nos revela e nos mostra uma relação pessoal com Deus. Mas por outro lado, temos neste salmo também revelado alguém que passou por grande aflição. Porque diz o salmista no versículo 10:
na parte final, estive muito aflito. Portanto, quem escreve este salmo esteve muito aflito. Aliás, se nós repararmos, ele diz estive. Significa que já não está. No passado eu estive muito aflito. Eu vivi tempos de grande aflição. Eu vivi tempos de grande angústia. Eu vivi tempos de grande aflição. No versículo 11 dizia: eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Portanto, isto revela de facto que o salmista chegou ao ponto de um descrédito total no homem. Isto revela um desapontamento total com o homem. Aliás, não é nada que a palavra de Deus não diga. Que de facto, maldito o homem que confia no homem. Diz a palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem. A palavra de Deus diz-nos que de facto o homem, as suas boas obras são como trapos de imundícia, não têm valor absolutamente nenhum. E por isso, não é no homem que nós temos que confiar, porque se confiarmos no homem, o que vamos ter é desilusão. O que vamos encontrar é falsidade. Basta olharmos à nossa volta. Quantas vezes, quantas pessoas não ouvimos nós já dizer: perdi a esperança toda, já não acredito em ninguém, já não acredito nas religiões, já não acredito nos políticos, já não acredito em ninguém. Alguns chegam ao ponto de dizer: já nem na minha família eu acredito. Porque as desilusões têm sido tantas, as decepções têm sido tantas, que a conclusão a que eu chego é esta: todo homem é mentira. Não podemos confiar no homem. Mas o salmista, quando ele chegou, digamos que bateu no fundo, eu não sei o que é que se passa na vida de cada um de nós que aqui está. Nem de nós que estamos aqui, nem de alguns daqueles que nos possam depois, mais tarde, ouvir. Eu não sei. Eu não sei quais são as aflições que eventualmente possam estar a passar. Eu não sei quais são as angústias que de facto poderão estar a passar. Mas uma coisa eu sei, é que devemos aprender com o salmista. Porque ele chega ao ponto de dizer no versículo 3: cordeiros da morte que me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Vejam a situação, o desespero em que o salmista de facto se encontrava. Então o que é que ele fez? Então invoquei o nome do Senhor. Então clamei ao Senhor. Então olhei para o Senhor. E o que é que nós vemos? Vemos vitória. O salmista encontrou no Senhor aquilo que não encontrou neste mundo, aquilo que não encontrou nos homens. Nos homens encontrou decepção, encontrou desilusão, encontrou aperto, encontrou maldade. Mas em Deus, quando ele olhou para Deus, então encontrou esperança, então encontrou alegria, então encontrou gozo, então encontrou vitória. Por isso, façamos como o salmista, olhemos para Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, isto significa que a esperança para este mundo é Jesus. Não há outra esperança. Tudo quanto seja fora de Jesus é mentira, é falsidade, é desespero. Mas em Jesus há esperança. Em Jesus, a Jesus é a solução. A Jesus é aquele de quem este mundo precisa. E infelizmente é aquele que este mundo mais despreza. E por isso não é de admirar, não é de espantar que o mundo esteja como está.
Por isso não é de espantar, não é de facto de admirar a situação em que o mundo se encontra, o desespero em que as pessoas se encontram, porque elas se têm afastado de Deus. Elas se têm afastado de Deus e por isso já não encontram esperança, já não encontram de facto solução. Mas a solução está em Jesus. E o salmista, em Deus, ele encontrou aquilo que de mais precioso ele podia encontrar. Porque diz ele no versículo 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Em Deus ele encontrou libertação. Em Deus ele encontrou libertação. Deus livrou da morte eterna. Livrou do sofrimento eterno. Livrou das lágrimas. Livrou de cair num lugar onde a palavra de Deus diz que há choro, onde há lágrimas. Deus livrou da morte. Deus livrou da queda. Agora ele encontrou segurança. Ele encontrou vitória. Ele encontrou alegria. Encontrou, de facto, o gozo que ele jamais encontrou neste mundo. E esta é a realidade de toda a humanidade. Fora de Deus jamais podemos encontrar vida. Fora de Deus jamais podemos encontrar alegria. Mas em Deus, em Jesus Cristo, nós temos vitória. A vitória sobre a morte. A morte não terá mais domínio sobre nós, porque o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele foi crucificado, ele foi pendurado naquele madeiro, ele foi trespassado, ele foi colocado no sepulcro, mas o sepulcro está vazio. Ele venceu a morte e ele está vivo, ele está sentado à direita de Deus. E por Jesus vive, todo aquele que nele crê vive eternamente. Vive eternamente. Já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Já não há mais lágrimas em relação ao sofrimento eterno. Encontra descanso em Jesus. E há uma coisa que já não vai acontecer. Já não vai haver mais a queda nas profundezas do inferno. Porque nós iremos estar com o Senhor para todo sempre na presença do Pai. E tudo isto nós encontramos em Deus. Encontramos no Senhor Jesus Cristo. E é isso que toda a humanidade pode encontrar em Jesus. A vitória sobre a morte. Encontrar a vida. Encontrar o gozo, a alegria. Não há maior alegria do que a alegria da salvação. A certeza de que somos do Senhor. A certeza de que se agora mesmo partirmos, estaremos com o Senhor. Não há maior alegria do que essa. E não havia ninguém que pudesse nos dar isto. Não havia ninguém que pudesse resolver este problema. Só o Senhor podia resolver e Ele resolveu. E hoje, em Cristo Jesus, nós temos tudo isto. O salmista em Deus encontrou tudo isto. Encontrou vitória, encontrou alegria e gozo, encontrou esperança, encontrou tudo aquilo que precisava, encontrou tudo aquilo que tinha perdido. E agora diz ele, no versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei perante o Senhor que me deu tudo. Me deu tudo aquilo que tenho, me deu tudo aquilo que sou. O que é que eu darei ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? E a pergunta é esta, irmão. O que é que eu posso dar ao Senhor? Que darei eu ao Senhor que me deu tudo a mim? Que darei eu ao Senhor? E esta pergunta me levou a refletir
E eu espero que nos leve a cada um de nós a refletir. Olhando para trás até ao dia de hoje, podemos colocar a pergunta: o que é que eu tenho dado ao Senhor? Que tenho eu dado ao Senhor? Ao Senhor que me deu tudo. Ao Senhor que de facto me deu tudo. Me deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Que me deu tudo aquilo que eu sou. O que é que eu tenho de facto dado ao Senhor ao longo destes anos? O que é que nós temos dado ao Senhor? Que cada um de nós possa refletir nesta pergunta. O que é que eu tenho dado ao Senhor? Nós assistimos diariamente a muita gente que dá ofertas. Ofertas a demónios. Ofertas a idolatria. Oferecem. Dão muitas ofertas. É evidente que o Senhor não quer essas ofertas. Mas há muita coisa que Deus espera que nós consagremos a Ele. Há muita coisa em nós que Deus espera que de facto nós possamos dar a Ele. E a pergunta de facto mantém-se: o que é que eu tenho dado realmente ao Senhor? Sabe, irmãos, o Senhor já nos deu tudo. O que de mais precioso tinha. Mas, no entanto, nós continuamos a pedir mais. Certo? Todos os dias nós pedimos ao Senhor: oh Senhor, dá-me um emprego, dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me. Continuamos a pedir ao Senhor que nos dê. E o que é que nós temos dado ao Senhor? O que é que nós temos contribuído? O que é que nós temos de facto oferecido ao Senhor? Ao Senhor que nos deu tudo. E ao Senhor que continua a dar-nos. Porque Ele não nos abandonou. Ele está connosco. E continua diariamente a dar-nos. E o que é que nós temos dado ao Senhor? Qual é a oferta? O que é que nós temos dado ao Senhor? Ao Senhor que nos deu tudo. Ao Senhor que continua a dar-nos. O que é que nós temos de facto dado? No livro de Ageu, no capítulo 1, e versos 6 a 9 diz: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para mim, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Porquê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Naquela altura o povo pedia, queria mais. Não ficava satisfeito, não ficava saciado, queria cada vez mais. Que não servia aquilo que o Senhor dava, era sempre pouco. E o Senhor diz: e o que é que vocês me têm dado? A minha casa está vazia. Não há ninguém que cuide da minha casa. Não há ninguém que cuide da minha obra. Não há ninguém que cuide daquilo que é meu. Mas eu vos dou. Eu continuo a dar-vos. E vocês? Vocês nada me dão? Não há ninguém que se dê? Não há ninguém que cuide da minha casa? Nós, irmãos, de facto, por vezes tornamos-nos insaciáveis. Queremos. Tornamos-nos egoístas. Queremos cada vez mais. Só pensamos em nós. Como diz o Senhor: as vossas casas estão bem recheadas. É para as vossas casas que vocês correm. É para os vossos interesses que vocês correm. Mas a minha casa está vazia. Não há quem olhe por ela. Não há quem faça.
Ou seja, não dão nada, só recebem, só querem receber, só querem que eu dê, e vocês nada me dão. Que tenho eu dado ao Senhor? Qual tem sido, de facto, a minha oferta para o Senhor? O grande homem de Deus, ele disse: esperai grandes coisas de Deus, realizai grandes coisas para Deus. Não é só esperar que Deus realize grandes coisas, mas que cada um de nós possa realizar grandes coisas para Deus. É evidente que os realizamos com Deus, mas é preciso que eu queira, é preciso que eu esteja disponível, é preciso que eu diga: Senhor, eu me dou a Ti, que Tu na verdade sirvas de mim para realizar grandes coisas, porque eu não tenho dúvidas. Aliás, o Senhor já realizou grandes coisas, mas o Senhor quer realizar ainda mais e também quer realizar conosco grandes coisas. É verdade que certamente nós temos dado alguma coisa ao Senhor. Há alguma coisa que nós temos dado. A exortação é pensarmos naquilo que temos dado. Mas certamente que nós temos dado alguma coisa. Mas a questão é: aquilo que tenho dado ao Senhor tem sido de boa vontade? Tem sido com alegria? O pouco que eu tenho dado, como é que eu tenho dado? Tenho dado de boa vontade? Tenho-me oferecido de boa vontade? E tenho oferecido com alegria realmente ao Senhor? Sabem, às vezes e há pessoas que estão a exercer profissões que não gostam delas. É a única forma que têm de ganhar o dinheiro, mas não o fazem de boa vontade, e muito menos o fazem com alegria, porque não gostam daquilo, não têm vontade naquilo. Aquilo que realmente nós fazemos, e não o fazemos com boa vontade e de alegria, o fazemos com esforço. E aquilo que fazemos com esforço, qual é o valor que tem? Qual é o resultado? Qual é o benefício que aí há? É nulo. Não há nada. O que importa é que aquilo que eu dou, eu possa colocar o meu coração naquilo que eu faço, naquilo que eu dou. Na oferta que eu der ao Senhor, eu devo colocar nela o meu coração. E eu devo dar ao Senhor com alegria. Não é por força, não é por imposição. Isso é ser religioso. Mas eu devo dar ao Senhor, porque o Senhor merece. Ele merece muito mais do que aquilo que eu lhe dou, porque aquilo que Ele me deu é incomparavelmente superior àquilo que eu possa dar, que não é nada. Mas o Senhor espera que nós tomemos a atitude de dar, porque isso é prova de amor. Quem ama, dá. Quem ama, dá-se. Diz na segunda carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, e verso 9 a 10, segunda carta aos Coríntios 2, segunda carta aos Coríntios 9 e versículo 7, desculpa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua. Aqui diz respeito à contribuição, à oferta que damos. O contexto fala-nos da oferta, mas a oferta para o Senhor não é apenas monetária. A oferta para o Senhor inclui tudo. Inclui a nossa vida, inclui-nos a nós. Mas aquilo que nós possamos contribuir, o possamos fazer, possamos dar ao Senhor com alegria, de vontade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria.
Conhecemos uma história que o Senhor, o episódio que o Senhor contou no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Conhecemos a história daquela viúva que fez a oferta. Marcos 12 e versículos 41 a 44 diz: Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhes subjava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O Senhor Jesus Cristo observava a oferta que cada um dava. E Ele sabia o que é que cada um dava, porque Ele é Deus, Ele sabe, Ele conhece tudo. E Ele sabia o que é que cada um colocava. E a forma como cada um colocava. A atitude com que colocavam. E o Senhor disse que a oferta daquela viúva teve mais valor para Deus do que muitas e grandiosas ofertas que muitos lá depositaram. Porque eles depositaram aquilo que, podemos dizer, não lhes fazia falta. Que eles tinham a mais. Mas aquela viúva, ela pôs tudo. Naquela oferta, ela pôs a ela mesma. Ela pôs naquela oferta o seu coração. Ela pôs naquela oferta a sua vida. Naquela oferta, ela deu-se ao Senhor. Porque aquela oferta era tudo para ela. Portanto, ela entregou ao Senhor a sua vida. É esta a oferta que tem valor. Não é a oferta que é posta, que é dada por dar. Não é a oferta que é dada que não nos custa nada. Aliás, há uma certa altura, Davi, eu agora não me recordo bem o contexto, mas recordo as palavras que Davi, quando lhe ofereceram algo ao Senhor, a ele, para construir a madeira, para ele construir, salvo erro, para ele fazer uma construção, e ele ofereceu ao Senhor, porque dizia, ofereceram-lhe algo, mas eu quis pagar, porque dizia ele: não oferecerei ao Senhor nada que não me custe. Não oferecerei ao Senhor nada que não me custe. Esta mulher pôs naquela oferta a sua vida. Ela ofereceu ao Senhor. Qual é a oferta? O que é que nós temos oferecido ao Senhor? O que sobra? O que não precisamos? Ou temos nós oferecido a nossa vida ao Senhor? O que tenho dado ao Senhor representa de facto o que temos dado, o que tenho dado representa o melhor que tenho para dar? Ponhamos-nos agora no lugar do Senhor. E nós vamos receber aquilo que nós temos dado ao Senhor. Olhando para aquilo que nós temos dado ao Senhor, ficamos satisfeitos com a oferta? Ficavam satisfeitos se alguém vos oferecesse o que vocês têm oferecido ao Senhor? E eu? Ficavam satisfeitos? A verdade é que muitas vezes, muitos de nós recusaríamos a oferta. Que se nos dessem aquilo que nós temos dado ao Senhor, se calhar recusávamos. Não queríamos, porque não tem valor nenhum. O que é que nós temos, de facto, oferecido ao Senhor? Em Malaquias, temos que acelerar um pouco, em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 1 e verso 8. Capítulo 1, Malaquias 1, 8 e 9, diz assim: Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal.
Quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão? Da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. É cego, é coxo, é para o Senhor. Portanto, não faz mal. Quantas vezes nós temos esta atitude? É para o Senhor, qualquer coisa serve. Não. É para o Senhor, então ele merece o melhor. Não é o coxo, não é o cego, não é o imperfeito. Ele merece tudo de melhor. Ele merece o melhor. O Senhor diz, vai, leva o animal, o coxo, o cego, leva-o perante o teu príncipe e vê se ele recebe. Nem sequer eles teriam a coragem de levar perante o seu rei, seu príncipe, nem eles teriam a coragem de levar essa oferta. Nem eles teriam essa coragem. Mas para o Senhor qualquer coisa serve. Quando nós temos que oferecer alguma coisa a alguém que nós gostamos muito e que é muito importante, é uma preocupação que não sabemos o que é que havemos de oferecer. Porque tem que ser o melhor. Mas para o Senhor, qualquer coisa serve. Não importa. Se não tem valor, não... o que conta é a intenção. Não é só isso, conta a intenção. O que conta é também a oferta. Como é que nós oferecemos e que oferta é que nós oferecemos? Por isso, irmãos, o que é que nós temos oferecido ao Senhor? Àquele Senhor que nos deu tudo. Àquele Senhor a quem devemos tudo. O que é que nós temos, de facto, oferecido ao Senhor? É verdade que todas as coisas são do Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há nada que possamos dar-lhe que não seja dele. Mas o Senhor espera de nós que nos ofereçamos a Ele. Ofereçamos mais da nossa vida, mais do nosso tempo, mais daquilo que temos, que Ele nos deu. E que possamos dizer ao Senhor, Senhor, o que sou, o que tenho, a Ti te dou. A Ti entrego. É Teu, Senhor. Acima de tudo, Senhor, eu me entrego a Ti. Que Tu me uses para que seja uma glória para o Teu nome e uma bênção para aqueles que me rodeiam. Que tenho eu dado ao Senhor as minhas sobras, o que não me faz falta, o que não tem valor. Que o Senhor nos leve a meditar profundamente nisto e a reconhecer que o Senhor que nos deu tudo merece tudo de nós. Tudo o melhor. O Senhor nos abençoe.